Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você desde já a estar compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Também não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque assim você ficará sempre atento e sempre receberá as nossas missas, nossas novenas e poderá sempre estar rezando conosco. Hoje a Igreja celebra o primeiro domingo do Advento. Revistamo-nos de Jesus, que veio até nós em seu Natal, com as boas obras que praticamos em favor dele no serviço ao próximo necessitado. Confiantes, vamos ao encontro definitivo e pessoal com Ele. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador. Vem reunir hoje a vossa igreja, a tua prece rezamos também. O vosso amor sempre aparece. Se vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador. A vós, meu Deus, eleva minha alma, confio em vós, que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando este tempo do Advento, hoje nós iniciamos com esta celebração o procedimento de acender as velas da coroa do Advento. Vamos neste momento acender a primeira vela, que para nós representa a temática desta liturgia, que é a vigilância. Uma vela acendemos neste momento, é a primeira vela da coroa do Advento. Uma vela acendemos neste momento, é a primeira vela da coroa do Advento. Uma voz que clamava no deserto falou: preparai o caminho do Senhor. Uma voz que clamava no deserto falou: preparai o caminho do Senhor. Vem, vem Jesus. Vem, vem Jesus, e nos ilumine com tua luz. Vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, e nos ilumine com tua luz. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai.
Abramos o nosso espiritual arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais, com a graça do vosso Espírito, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas um contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora essa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia,
nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos com esta celebração e com as celebrações deste final de semana duas coisas importantes. Primeiro, o tempo do Advento. Advento significa chegada. Nós então preparamos-nos com este tempo do Advento para o Natal, para celebrarmos a primeira vinda que o Senhor fez ao nosso meio. E também iniciamos o ano novo litúrgico da Igreja. A partir desse final de semana, então, com esta celebração, nós vemos que vamos caminhar mais um ano ali para desenvolvermos também a nossa fé. E este ano a Igreja usa para as nossas meditações o Evangelho de Mateus na maioria das vezes. Também no tempo do Advento, agora, nesse ciclo de preparação para o Natal, é o momento em que nós fazemos a novena, é o momento em que nós já arrumamos o nosso presépio e também acendemos a coroa do Advento. A coroa que tem esse formato circular, porque
lembra o símbolo da eternidade. A cada vela, a cada final de semana, nós acendemos para já estarmos se preparando, para estarmos caminhando rumo à vinda do Senhor. Por isso também celebramos usando o roxo. Não temos o canto do Glória nos finais de semana, somente acontecerá o canto nas festas e solenidades, para fazermos esse grande aguardar, para juntos lá no Natal cantarmos como anjo, glória a Deus nas alturas. E como já falamos no início, ao acender a vela, este domingo, esta temática, traz para a gente o ponto da vigilância. Jesus aqui, né, no Evangelho, ele começa mostrando isso citando Noé. Se nós lembrarmos e olharmos lá na Sagrada Escritura, Noé já era um idoso, tinha lá a sua família, a sua esposa, filhos e noras, e Deus chama esse homem e pede para que ele construa uma arca. Detalhe, num lugar praticamente deserto, onde a chuva, onde a água, pelo menos a água vinda da chuva, era algo raro, difícil de acontecer. E Noé obedeceu. Noé foi construindo a arca, foi sendo esculhambado, todo mundo vendo, tirando sarro. E ninguém se preparou para nada. E a gente já sabe o final, né? O Noé entrou na arca com a família, com os animais, e veio o dilúvio. Ninguém estava preparado, ninguém prestou atenção. E todos pereceram diante disso. Por isso, estar vigilante é simplesmente olhar para a luz que vem do Senhor e estarmos olhando cada vez mais para o que Deus espera de nós. O profeta Isaías, lá na primeira leitura, fala do monte. A casa do Senhor, ela está sobre o monte, está no lugar mais alto, no lugar mais esplendoroso, e é para lá que vai ocorrer todas as gentes. A esperança que nós colocamos celebrando o Advento, além de esperarmos a vinda e celebrarmos o Natal, também nós já tentamos antecipar o que será a glória. Também o Advento dá essa conotação da segunda vinda de Cristo, quando Cristo virá. E nesse sentido, então, todas as nações irão para o Senhor. Todas as nações estarão lá, sem restrição de línguas, sem restrição de sexualidade, sem restrição de personalidade, de nada. Todos são chamados a ouvir a voz do Senhor, todos são chamados a caminhar rumo à eternidade. E lá não haverá mais guerra, não haverá conflito, não haverá absolutamente nada. É para lá que nós vamos, é para lá que nós esperamos, é para lá que nós almejamos. E nesse sentido, tudo que nós fazemos, então, deve de estar voltado para o Senhor. Mas, atenção, Deus, quando diz isso, através da inspiração do profeta, quando o próprio Cristo fala, quando a igreja também fala sobre isso, ela traz para nós também mais uma advertência, que é preciso que nós sempre queremos mudar de vida, sempre queremos transformar a nossa existência. Não adianta nada nós esperarmos que Jesus volte para resolver os nossos problemas se nós não tomamos a iniciativa. E as consequências da volta de Cristo, como ele virá propriamente, o Cristo fala, como um ladrão. Se todo mundo soubesse a hora que o ladrão viesse, não haveria roubo. Pelo menos no sentido mais simples de dizer. Ou seja, nós como não sabemos, e detalhe, uma vez até perguntaram, Jesus, quando que você volta? E ele falou, quando eu volto, somente o Pai sabe, nem eu sei. Significa então isso que se nem o Cristo propriamente sabe quando que ele vai voltar, isso é só um desígnio do Pai, então nós devemos estar preparando-nos para isso. Nós nos preparamos com esta celebração do Advento, com estas celebrações que virão, mas também temos que preparar a nossa vida para a volta. Nós temos que esperar que o Cristo esteja reinando sobre nós. Ora, devemos estar sempre preparados, devemos estar atentos. Esse é o clamor que o Evangelho de hoje nos fala.
São Paulo, na carta aos Romanos, na segunda leitura, fala uma coisa muito bonita: despertem, já é hora de despertar. A salvação está mais perto de nós. Quanto mais nós abraçamos a fé, quanto mais nós vamos evoluindo na nossa vida, a salvação vai mais se aproximando. E não é somente esperar uma salvação lá na frente, mas é fazer com que a salvação aconteça. Estar desperto, como diz Paulo, significa sair das trevas. Geralmente nós dormimos à noite, né? Salvo aqueles que trabalham à noite, mas a maioria de nós dorme à noite, com as luzes apagadas. Então São Paulo fala, ó, acorda, o sol está vindo, vocês têm que mudar de vida, transformar a realidade. Também esse é o sentido das nossas velas. Ah, mas por que então acender essa vela na coroa do advento? Já tem tantas velas no altar para isso, para lembrar que nós temos que estar olhando para Cristo, que é a luz. E São Paulo mostra para a gente bem o que é isso. Olha, para vocês estarem despertos, para vocês adentrarem no reino, para vocês fugirem dessa escuridão do pecado, vocês precisam abandonar todos os vícios. E lá ele cita a gula, imoralidade, orgia sexual e tantas outras coisas. Ou seja, o pecado em nós não pode falar mais alto. Lá no final, quando Cristo voltar, as consequências das nossas obras serão todas ponderadas. Jesus mesmo fala, 2 homens no campo, um vai, um fica. 2 mulheres no moinho, uma vai, uma fica. Ou seja, não é uma coisa matemática, então eu não posso estar em dupla. Não, é isso. É o que você faz hoje, você planta hoje, você vai colher. Se nós plantamos a vida eterna, se nós plantamos esse despertar no Cristo, se nós plantamos esse desejo de subir ao monte do Senhor, onde tudo que é pecado, tudo que é problema, tudo que é discórdia será resolvido, tudo será transformado, teremos novos céus e uma nova terra, nós iremos. Se nós plantamos discórdia, imoralidades, pecados, discussões, se nós impedimos que os outros subam ao monte do Senhor e etc., consequentemente nós ficaremos. Fazemos o possível, então, para que nós estejamos cada dia mais vigilantes. Vigilantes não é simplesmente você sentar e olhar para o céu e esperar Cristo voltar, mas é, enquanto eu vivo, enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu convivo com as pessoas, enquanto eu estou fazendo e acontecendo, eu tenho que vigiar sobre a minha vida, transformá-la, fazer com que a minha vida se torne uma verdadeira oblação para o Cristo. Só assim nós não seremos tão míopes como aquele povo foi que não conseguiu nem reconhecer a chegada do Cristo. Lembrando, Jesus veio a primeira vez no seu Natal, que nós vamos celebrar. Quando ele veio, ninguém estava preparado. E depois, consequentemente, para que ele fosse reconhecido o Messias, demorou muito. Quando o povo estava vivendo a sua vida, não perceberam os sinais. Noé entrou na arca e o dilúvio veio. Por isso que nós consigamos, vigiando, fazer com que nós esperemos com todo o amor, com todo o empenho, com toda a nossa vida, toda a nossa fé, a volta do Filho do Homem, que virá um dia para nos julgar como nós professamos no creio, que virá um dia para fazer com que o novo céu e a nova terra aconteça. E na luz de Cristo, na luz deste advento, nos preparemos tanto para essa vinda, mas também nos preparemos para o Natal. Logo, logo, nós estaremos celebrando o nascimento de Cristo. Momento de família, momento de união. Vamos vigiar, vamos começar a olhar e colocar Cristo no centro da nossa vida. Com isso, então, convido você a rezar. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que, na sua luz, nós possamos vigiar, nós possamos estar atentos, nós possamos reconhecer o que Cristo quer e o que Cristo nos proporciona. Vamos rezar?
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes em vosso amor de Pai, vimos pedir vossa proteção e vossa luz, rezando: Vinde, Senhor, e salvai-nos. Confirmai a Igreja na vida que Jesus inaugurou em seu Natal, para assim caminhar confiante ao definitivo e pessoal encontro com Ele. Rezemos: Vinde, Senhor, salvai-nos. Dai-nos transformar nosso grande potencial de destruir em força a favor de toda a vida e principalmente das vidas mais ameaçadas. Rezemos: Vinde, Senhor, salvai-nos. Fazei reinar em todos os povos vosso sonho de paz, de amor incondicional à vida dos homens e da natureza. Rezemos: Vinde, Senhor, salvai-nos. Ó Pai, dai-nos acolher vosso forte apelo de conversão, que nos fazeis neste tempo de advento, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem, Senhor, nos libertar. Os frutos da nossa terra, as lutas dos filhos teus, serão pela tua graça pão vivo que vem dos céus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje, vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos
de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Não vireis restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. O Senhor dará a sua bênção, e nossa terra o seu fruto. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e em cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito do homem, sejais recompensados com a vida eterna quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.